Começa agora o Poder da Minha Fé. O Poder da Minha Fé. Com Júnior Moreno. Bom dia! Começa mais um Poder da Minha Fé. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Eu sou o Júnior Moreno, um domingo abençoado para você. No programa Poder da Minha Fé de hoje, vamos falar sobre os discípulos de Jesus. Durante os últimos dias, nas últimas semanas, a gente fez a preparação para a Páscoa, Quaresma, a crucificação, a ressurreição de Jesus. Mas o que aconteceu com os seus discípulos depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus? A gente vai contar um pouquinho da história desses discípulos de Jesus. A partir daquele momento viraram apóstolos, né? Deixaram de ser aprendizes e viraram os apóstolos de Jesus, pregando o evangelho que chega até hoje, até nós, né? Através do Novo Testamento. Vamos falar sobre Maria Madalena, vamos falar da importância. Eu e você hoje podemos ser discípulos de Jesus e também evangelizar. Por que não? Assumindo a nossa missão de poder compartilhar também a palavra de Deus aonde cada um de nós estiver. Então, daqui a pouquinho, tudo isso reunido aqui no nosso programa desse domingo, o Poder da Minha Fé, que está bem especial. Vamos falar sobre os discípulos de Jesus, a missão desses discípulos. Vamos falar sobre Maria Madalena, vamos falar de como nós também podemos ser aí disseminadores da palavra de Deus, onde quer que a gente esteja. Um domingo especial para você e eu convido para rezarmos juntos pedindo a presença do Espírito Santo junto a cada um de nós nessa manhã de domingo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, Senhor. Esse é o nosso Poder da Minha Fé, hoje especial, falando sobre os discípulos de Jesus e a missão de evangelizar que continua até hoje com cada um de nós. E o início da pregação dos discípulos de Jesus aconteceu logo ali após a ressurreição e foi marcada, por eventos significativos e de grande transformação. Depois da ressurreição, Jesus apareceu várias vezes para os seus discípulos, dando lições de como eles deveriam continuar a sua obra aqui na Terra. E tem alguns pontos chaves, que fazem parte dessa pregação dos discípulos. A aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos, quando ele apareceu a eles após a sua ressurreição, era necessária para confirmar a realidade da sua ressurreição e fortalecer a fé daquelas pessoas. E essas aparições aconteceram em lugares e em momentos diferentes e incluíram encontros, inclusive com as mulheres, Maria Madalena e Maria, sua mãe, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, que encontraram, o túmulo vazio e que mais à frente encontraram Jesus, pedindo que ele desse a notícia de sua ressurreição aos demais discípulos. O recebimento do Espírito Santo, antes de sua ascensão, Jesus instruiu os discípulos a esperarem em Jerusalém pelo cumprimento da promessa de Deus, que era o derramamento do Espírito Santo sobre eles. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém e os capacitou para proclamarem o Evangelho. Os discípulos então começaram a pregar corajosamente em Jerusalém e em outras regiões. Eles testemunharam a vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição do Messias e chamando as pessoas nessa evangelização a se arrependerem dos seus pecados e a terem fé em Jesus Salvador. A pregação dos discípulos foi acompanhada de sinais e de muitas maravilhas, curas, milagres,
Tudo isso ajudava a confirmar a autenticidade da mensagem de Jesus. E aí foi crescendo aquela grande comunidade de fé. A fé, a pregação dos discípulos foi bastante eficaz e muitas pessoas foram se convertendo e se tornando seguidoras de Jesus. Essa comunidade de fé começou a crescer muito rápido. Novos discípulos foram surgindo e foram acrescentados todos os dias àquele grupo. Então os discípulos se dedicaram a ensinar, se dedicaram à comunhão, à oração e à prática do amor e da partilha. A oposição e perseguição, claro, que começou a existir. A pregação dos discípulos enfrentou muita oposição e perseguição, principalmente por conta das autoridades judaicas e das autoridades romanas. Os discípulos chegaram a ser presos, vários foram ameaçados, foram espancados, mortos, todos esses por conta da sua fé em Jesus e da proclamação do Evangelho por onde eles estavam viajando. Mas, no entanto, eles continuaram firmes, fortes, com fé, com esperança, continuaram pregando de forma corajosa, mesmo diante de todos esses problemas. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos eles foram capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho de forma corajosa, mesmo enfrentando tudo isso, oposição, perseguição, mas experimentando ao mesmo tempo o crescimento daquela comunidade de fé que crescia mais e mais a cada dia. A sua dedicação em compartilhar a mensagem de Jesus e o amor de Deus transformou, transforma e vai continuar transformando muitas vidas. E aquele momento, foi o início do movimento cristão que se espalhou pelo mundo inteiro, chegou até mim e chega até você agora aqui, pelas ondas do rádio. A coragem e a fé, a obediência dos discípulos de Jesus continuam sendo inspiração para todos nós até hoje, nos dias atuais. E nós, eu e você, também temos hoje essa missão de continuar evangelizando e levando a palavra de Jesus por onde cada um de nós andar. Vamos falar dos discípulos? Você já se perguntou o que aconteceu? A gente sabe o nome dos discípulos, conhece um pouco da história deles, mas o que aconteceu com cada um depois que Jesus ressuscitou? Vamos começar falando de Pedro. Pedro, que foi um dos discípulos mais proeminentes, e o grande líder ali entre os apóstolos. E depois da ressurreição, Pedro continuou a pregar o Evangelho, principalmente em Jerusalém e nas regiões ali vizinhas. Ele foi conhecido por realizar muitos milagres e converter também muitas pessoas no amor de Cristo. Pedro foi instrumento fundamental na divulgação do Evangelho aos gentios, depois de uma visão que ele teve lá em Jope. Ele escreveu 2 cartas no Novo Testamento, 1 Pedro e 2 Pedro, e é lembrado por seu zelo e a sua dedicação ao ministério de evangelizar. No entanto, Pedro foi eventualmente martirizado por uma crucificação em Roma. Foi um pedido de Nero. Durante a perseguição aos cristãos, Pedro foi martirizado. André, que era irmão de Pedro, foi um dos grandes discípulos de Jesus ao lado do seu irmão. Após a ressurreição, André continuou a pregar o Evangelho, principalmente na região da Ásia Menor. Ele é conhecido por ter fundado várias comunidades cristãs em diferentes áreas, incluindo ali Constantinopla. Atualmente é Istambul, na Turquia. André foi martirizado por volta do ano 60 depois de Cristo, sendo crucificado em uma cruz em forma de X, que é conhecida até hoje como a Cruz de Santo André. João era um dos discípulos mais próximos de Jesus e é conhecido como o discípulo amado. Após a ressurreição, João continuou a pregar o Evangelho em várias regiões, incluindo também a Ásia Menor. Ele foi preso e exilado na ilha de Patmos, onde recebeu revelações que foram registradas no livro do Apocalipse e no Novo Testamento.
João também é acreditado como sendo o autor dos evangelhos de João, 1 João, 2 João e 3 João. Ele é o único dos discípulos originais que não foi martirizado. João morreu de morte natural, já com idade bastante avançada. João é o escritor, vale lembrar, do livro de Apocalipse. Está lá no Novo Testamento. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era irmão de João e também foi um dos discípulos bem próximos a Jesus. Depois da ressurreição, Tiago continuou a pregar o evangelho em Jerusalém e na vizinhança. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Ele foi executado por Herodes com uma espada. A sua morte fortaleceu a fé nos primeiros cristãos e foi um testemunho poderoso do seu compromisso com o evangelho. Filipe, que era um dos discípulos que se destacou pela sua capacidade de evangelizar e de trazer pessoas para Jesus. Depois da ressurreição, Filipe continuou a pregar o evangelho em várias regiões. Ele foi na Samaria, na Etiópia também, e por lá ele batizou muitas pessoas. Não há muitos detalhes registrados sobre a vida posterior, mas se acredita que ele tenha continuado, propagando o evangelho em outras partes do mundo que era conhecido naquela época. A morte de Filipe é incerta. Existem várias tradições e várias versões diferentes de como ele pode ter morrido. Bartolomeu. Ele foi apresentado como um dos discípulos de Jesus no Evangelho de João. Após a ressurreição, não tem muita coisa também registrada sobre Bartolomeu, especificamente sobre as suas atividades, mas a tradição afirma que depois ele foi pregar o Evangelho em diversas regiões. Ele teria visitado a Armênia e a Índia, e lá na Índia, provavelmente lá na Índia foi o seu martírio. Tomé, conhecido pela sua dúvida em relação à ressurreição de Jesus, exigindo ver as marcas nas mãos do Senhor para poder acreditar que Jesus tinha ressuscitado. E depois da ressurreição, Tomé se tornou um fiel seguidor de Jesus e continuou também pregando o Evangelho. Acredita-se que ele também tenha ido para a Índia e lá ele fundou várias comunidades cristãs. Tomé foi martirizado por volta do ano 72 depois de Cristo, sendo perfurado por lanças durante uma perseguição aos cristãos. Mateus, o discípulo Mateus era cobrador de impostos. Ele também havia se tornado discípulo de Jesus. Jesus havia convocado Mateus. E após a ressurreição, a ressurreição de Jesus, Mateus continuou também pregando o evangelho na região da Judéia. Ele também é conhecido como sendo o autor do Evangelho de Mateus no Novo Testamento. Não há também muitos detalhes sobre a sua vida posterior, mas se acredita que ele tenha continuado, levando o Evangelho em diversas regiões. A sua morte também é incerta e existem diferentes tradições e diferentes versões de como Mateus haveria morrido. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, era um dos discípulos menos mencionados nos evangelhos. Depois da ressurreição, Tiago continuou pregando o evangelho em Jerusalém e foi reconhecido como um líder da comunidade cristã por lá. Ele também é acreditado como sendo o autor da Epístola de Tiago no Novo Testamento. Tiago foi martirizado por volta do ano 62 depois de Cristo, sendo apedrejado até a morte lá em Jerusalém. Tadeu de Jerusalém, o Tadeu apóstolo, Tadeu era um dos discípulos menos mencionados nos evangelhos e pouco se sabe sobre as suas atividades depois da ressurreição de Jesus. Acredita-se que ele tenha ido evangelizar em várias regiões, incluindo aí a Mesopotâmia e também a Pérsia. Existem várias tradições sobre o seu martírio, sendo algumas delas relacionadas aí à crucificação também de Tadeu, enquanto outras versões falam que ele foi martirizado de outras formas. Simão o Zelote, era conhecido por ter sido Zelote, um grupo político, que era um grupo político judaico. Esse grupo buscava a independência de Israel do domínio romano.
após a ressurreição de Jesus, também não tem muita coisa específica sobre a vida de Simão Zelote. Acredita-se que ele tenha pregado o evangelho em várias regiões, e aí a gente inclui a África do Norte e a Grã-Bretanha. Existem diferentes tradições também do seu martírio, e os relatos variam entre crucificação e morte, até por serragem, que ele havia sido partido ao meio. E a gente não pode deixar de falar também de Maria Madalena. A igreja dá grande importância a Maria Madalena depois da morte de Jesus e a considera como uma figura muito importante dentro da nossa história cristã. Maria Madalena, embora a figura seja mencionada poucas vezes no Novo Testamento, a presença dela tem sido objeto de estudo e de muita devoção em toda a história da igreja. Nos últimos tempos, inclusive, a Igreja Católica tem valorizado cada vez mais Maria Madalena como sendo uma discípula fiel de Jesus, uma testemunha ocular dos seus milagres e também da sua ressurreição, e uma grande evangelista. Ela é frequentemente considerada numa representação de redenção e destaca a importância do perdão e da misericórdia. Maria Madalena também é lembrada como sendo uma mulher muito corajosa e muito forte à frente do seu tempo, demonstrando um profundo amor e uma profunda devoção a Jesus durante a sua vida e depois da sua morte. A igreja reconhece tanto o papel de Maria Madalena que, por muitas vezes, ela é chamada de a apóstola dos apóstolos. Acredita-se que ela tenha sido a primeira mulher a encontrar Jesus ressuscitado e anunciar a notícia aos demais discípulos, tornando ela uma testemunha-chave na fé cristã por ter visto Jesus ressuscitado antes de todos os outros. Maria Madalena também é valorizada na sua devoção popular, sendo considerada uma intercessora muito poderosa e uma grande inspiração para muitos fiéis. Maria Madalena é honrada como sendo uma santa na tradição católica e muitas igrejas são dedicadas a Santa Maria Madalena. O que a gente aprende aqui? Cada um dos discípulos desempenhou um papel importante na pregação do evangelho cristão, enfrentando aí desafios e martírios. A palavra martírio, martirizado, quer dizer a morte. Sofreu até a morte, e muitas mortes, como eu falei agora há pouco aqui, violentas. Mas eles continuaram, apesar das ameaças, dessas perseguições, enfrentando os desafios e sabendo que a qualquer momento poderiam ser mortos pela sua fé e pela evangelização. A história dos discípulos de Jesus nos inspiram com certeza e demonstram toda a dedicação e a coragem daqueles que começaram ali a seguir Jesus, os primeiros que começaram a seguir Jesus e receberam essa missão de levar a palavra de Jesus a todos os lugares. Pelos discípulos do nosso Senhor, pelos seus apóstolos, rogai por nós. Hoje, nos dias modernos, a gente falou aqui da história dos discípulos de Jesus, o que aconteceu com cada um deles depois da ressurreição de Jesus, onde é que eles foram levar a mensagem de Jesus, o que aconteceu com esses discípulos. E nos dias atuais? Hoje, eu e você também temos esse privilégio. Não vamos ter a vivência real como eles tiveram, mas nós temos a palavra, nós temos os testemunhos. Nós somos discípulos de Jesus, também discípulos dos dias atuais. Nós temos esse privilégio e nós podemos seguir o exemplo dos discípulos e o exemplo de Jesus e aplicar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia. Ser um discípulo de Jesus, ele é muito mais do que a gente apenas acreditar em Jesus de forma intelectual, mas também a gente seguir o seu exemplo de vida. Não é só ficar no campo do pensamento, da leitura, é transformar isso em realidade, em gestos, em ação de amor, de compaixão, de justiça, de serviço aos nossos irmãos. Ser um discípulo de Jesus significa que a gente precisa estudar
E não só saber, mas principalmente aplicar os seus ensinamentos na nossa vida diária e levar essa mensagem de Deus a outras pessoas, exatamente como fizeram os discípulos de Jesus naquela época. Nós podemos representar exatamente o mesmo trabalho. A gente está fazendo isso agora, por exemplo, estou fazendo isso com você, através do rádio, você que está acompanhando esse programa lá no YouTube, você que está acompanhando o nosso programa pela internet, no site, você que está na Bahia FM Sul, você que está em Salvador e região metropolitana, essa mensagem hoje está chegando até você. Olha, a atitude não é só uma mensagem, a gente precisa vivenciar isso daqui. Não adianta eu ler a palavra, estar aqui acompanhar, se eu não puder levar até você. Eu estou usando o rádio agora e a internet para chegar até você com essa mensagem. Isso é atitude, não adianta guardar só para você, é preciso compartilhar esse amor, essa paixão, a justiça, é preciso estar a serviço de Deus. E essa é uma busca que não pode ser só hoje, de um dia só. A gente precisa conhecer cada vez mais o amor de Deus na nossa vida e ter essa vontade revelada através do que nós aprendemos de Jesus, através da mensagem de Deus, aplicando na nossa vida e em todas as áreas. Na nossa família, no nosso trabalho, em sociedade, Deus precisa estar conosco e nós compartilhando essa mensagem com outras pessoas. O que a gente tem que fazer antes de mais nada? A gente precisa ter uma relação de intimidade profunda com Deus, através da oração e da obediência. Jesus nos ensinou a importância da gente estar sempre rezando, sempre orando. É assim que a gente vai estar cada dia mais próximo de Deus. E claro, buscar, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, também essa proximidade maior a cada dia. Buscando aí nossa direção, buscando força, buscando fé, esperança, não só para a nossa vida, mas também compartilhando com outras pessoas. E é através da oração que a gente vai crescendo essa intimidade, essa vivência com Deus e vai aprendendo cada dia mais a ouvir a voz de Deus em cada um de nós. E a gente vai buscando obedecer os mandamentos de Deus e vai dando o direcionamento para a nossa fé e para as nossas ações. Não pode ficar, como eu falei, só no campo da leitura. A gente precisa passar para as atitudes. A gente precisa compartilhar também essa mensagem. Você está seguindo o nosso canal? Compartilhe com outras pessoas. Você recebeu alguma coisa? A gente fica até a mania de compartilhar só aquelas coisinhas que a gente acha engraçado, né? Chega ali no celular, você compartilha. Às vezes até uma brincadeira que está denegrindo uma outra pessoa e a gente vai ali e compartilha com facilidade, mas quando é uma mensagem, uma reflexão, uma evangelização, a gente fica com receio de mandar para outras pessoas. Essa evangelização passa exatamente por isso, em poder compartilhar a glória de Deus. Aquela mensagem tocou o seu coração, vai tocar o coração de outras pessoas. Compartilhe essa mensagem de Deus, essa mensagem que transforma, essa mensagem que salva. Jesus deu essa missão aos seus discípulos e dá a nós também todos os dias que nós precisamos compartilhar a sua mensagem, essa mensagem de amor, de bênção, de redenção. E isso envolve que sejamos testemunhas dessa obra em nossa vida. Porque não é só aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente vive que é o maior exemplo. Você acha que hoje essa mensagem de Jesus chegou até a gente só por texto ou justamente porque os discípulos de Jesus foram de cidade em cidade levando essa mensagem, sendo testemunhas da obra de Deus em suas vidas? É lógico que o que arrastou aqueles discípulos para Jesus não era só a sua mensagem, mas o seu exemplo, a sua vida, era o que Jesus fazia, não apenas aquilo que ele falava. Então, por isso que a gente precisa compartilhar primeiro nas nossas vidas e levar essa mensagem de mudança, de transformação para outras pessoas, ajudando a transformar muitas vidas à nossa volta. Estaremos nós hoje também pregando o Evangelho. Ser um discípulo de Jesus é um chamado que nós recebemos todos os dias para viver primeiro a nossa vida com fé, com obediência, com transformação, com amor e assim
Depois da nossa transformação, nós podemos também sermos agentes de transformação ao nosso redor. Aqueles discípulos foram convocados a conviverem com Jesus, a terem primeiro as suas vidas transformadas. Depois, quando Jesus ressuscitou, eles receberam o Espírito Santo e a partir dali, eles iniciaram essa caminhada de evangelização por todos os lugares. E o que é isso? O que é? Ah, mas eu já estou há muito tempo, eu não sei como é que eu começo. Gente, imagine uma sementinha pequenininha, quase que insignificante, um grão de mostarda, né? Jesus gostava muito de usar o grão de mostarda como um exemplo, porque o grão de mostarda é muito pequenininho, é insignificante. Mas essa pequena semente, se for plantada em um solo fértil, mesmo que sendo pequenininho, ela vai carregar um imenso potencial de crescimento. O que é esse solo fértil? É a palavra de Deus. E o que é essa pequena semente? Somos nós agora que estamos iniciando o nosso trabalho de evangelização. A gente é pequenininho ainda, mas a gente precisa cuidar dessa nossa relação com Deus, assim como a gente precisa cuidar daquela pequena semente. Ela precisa ser regada, receber luz, ela precisa ser nutrida e com cuidado vai crescendo e se tornando uma planta forte, frutífera. Assim também somos nós. Eu lembro perfeitamente quando eu comecei o meu trabalho de evangelização ali tímido, pequenininho, e a gente vai crescendo e aos poucos você já começa a perceber essa planta se tornando forte e dando frutos. Quantas mensagens eu não recebo de pessoas que acompanham o nosso canal, as nossas lives, as mensagens, as reflexões, dizendo que aquela mensagem, aquele vídeo mudou o seu pensamento, mudou o seu dia, mudou a sua atitude. Já são pequenos frutos desse trabalho. Assim também é a nossa fé. Ela começa ali com uma pequena semente, aparentemente insignificante, mas é uma força poderosa que vai crescendo e vai se fortalecendo. Mas a gente precisa regá-la. Qual é a fonte? É a palavra de Deus. Como é que a gente alimenta essa fé? Através da oração. E como é que a gente pode nutrir cada vez mais? Tendo comunhão dia a dia com Deus e deixando ela à luz da verdade para crescer ainda mais. Quando a gente cultiva a nossa fé, ela vai se tornando uma rocha, né, em meio à tempestade. Ela vai cada dia mais nos fortalecendo, sobretudo nos momentos mais difíceis que vão surgir na nossa vida. A nossa fé, ela vai nos guiar para a gente tomar as melhores decisões, vai nos inspirar no amor e na paixão de Deus nas nossas vidas e vai nos dar esperança e confiança. Assim como uma planta que dá muitos frutos, que ela precisa crescer forte para aguentar todos os seus frutos, a gente também vai crescendo e vai se fortalecendo na fé, e isso vai permitindo que a gente cresça cada vez mais e que esses frutos sejam bons frutos. A nossa fé vai nos capacitando para sermos pessoas cada dia mais íntegras, mais éticas, mais generosas, e isso vai ajudando a gente a cumprir o nosso propósito e a nossa vocação na vida. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem uma vocação. Talvez você sinta um vazio muitas vezes na sua vida porque você ainda não entendeu qual é o seu propósito e qual é a sua vocação. Talvez você tenha evitado tantas vezes o seu propósito e a sua vocação que você agora não consegue se encontrar. Você deve estar assim, mas eu não consigo me conhecer, eu não sei por que caminho seguir. Já aconteceu isso com você? Então cuide dessa semente, dessa fé. Se torne uma planta forte, frutífera. E para isso a gente vai cultivar a nossa fé, vai estar regando ali constantemente com a palavra de Deus, alimentando-se com oração e tendo essa comunhão com o nosso Senhor. Essa planta vai crescer, vai se tornar uma grande árvore, a nossa fé vai crescer e essa força poderosa é quem vai nos sustentar, vai nos guiar e vai transformar cada um de nós, dia a dia,
em pessoas de fé, cheias de esperança, de amor e de propósito nas nossas vidas. Propósito e vocação para a gente poder generosamente contribuirmos cada vez mais com os nossos irmãos. Fica por aqui o nosso programa desse domingo. Sejamos discípulos, árvores fortes, frutíferas, para que possamos cada dia mais chegar mais longe, sendo exemplos de vida, de transformação, de evangelização, onde quer que cada um de nós esteja. Amém? Você ouviu O Poder da Minha Fé, com Júnior Moreno.